Cada vez mais vemos notícias de clientes insatisfeitos com os planos de saúde. E não é para menos. Você assina um contrato e quando mais necessita, não consegue fazer um exame ou um tratamento. Para evitar o problema, é possível tomar alguns cuidados. Mas caso você seja uma vítima a engrossar a lista dos insatisfeitos com os planos de saúde, é preciso ingressar na Justiça. Ao aderir a um plano de saúde, o consumidor deve ter muita atenção. Segundo o advogado Fabrício Pozo, os contratos prevêem exames e consultas e, em algumas situações, quando o paciente mais necessita, são recusados pelos planos de saúde. Em relação à cobertura do plano de saúde, é importante que os consumidores observem objetivamente o que diz o seu contrato e as regras da ANS. Vamos tentar deixar isso um pouquinho explicado para que as pessoas não sejam surpreendidas com situações como essa. Vamos tentar explicar isso para os nossos ouvintes. Primeira coisa importante, o plano de saúde, em regra, deve seguir o que diz a Agência Nacional de Saúde, a ANS. Lá existe um rol específico de situações que o plano de saúde deve cobrir. O que tem que ficar claro é que esse rol de procedimentos que o plano de saúde deve cobrir não é um rol taxativo, é um rol mínimo. Em outras palavras, o que nós estamos dizendo? Existem situações que não estão descritas ali de maneira objetiva, mas que os planos de saúde precisam cobrir. Exemplo, no seu contrato de plano de saúde, por exemplo, aparece lá que o plano de saúde seu deve cobrir o tratamento de câncer. Está lá escrito que o seu plano de saúde deve cobrir o tratamento de câncer. Vamos supor que nós assinamos esse contrato de plano de saúde no ano de 2008, por exemplo. No ano de 2008, existiam alguns exames para detectar o câncer de algumas formas. Hoje nós estamos em 2012. Esses exames para detectar o câncer automaticamente evoluíram. A ciência evoluiu, então existem hoje exames extremamente sofisticados. Imagine hoje que o seu médico, credenciado do plano de saúde, peça um exame desse um pouco mais sofisticado para detectar esse câncer. O plano de saúde vai até as regras da ANS e diz assim: olha, esse exame sofisticado que o seu médico está pedindo não está escrito aqui, portanto eu não vou cobrir. Se você quiser, você paga. Isso está certo? Obviamente que não. E por que não? Porque o seu contrato diz: cobre o tratamento de câncer o seu plano de saúde. Portanto, o seu médico não está pedindo nada diferente do que o seu contrato cobre. Ora, o seu médico é credenciado do plano de saúde. O seu contrato cobre o tratamento de câncer. O exame é relacionado ao câncer. Se não está escrito ali naquele contrato que você assinou em 2008, é simplesmente... Por quê? Porque aquela situação não foi ainda colocada nesse rol específico da ANS. Mas não significa dizer que o seu plano de saúde não cobre o exame de câncer, porque está escrito lá que tem que cobrir o exame. Portanto, parece óbvio que o plano de saúde tem que pagar. Essa situação tem acontecido muitas vezes atualmente com os planos de saúde. Em nome de um suposto desequilíbrio do contrato dos planos de saúde, eles na verdade vêm negando a cobertura de diversos exames, de diversos tratamentos. E isso tem prejudicado os consumidores como um todo. Por conta desses fatos, os consumidores na verdade não podem se deixar abater, não podem se calar. Devem procurar os órgãos de defesa do consumidor, devem procurar a OAB, devem procurar, na verdade, os advogados de sua confiança, devem procurar advogados para poder discutir isso e ingressarem com ações contra os planos de saúde, exigindo o cumprimento do contrato e exigindo, inclusive, indenizações desses planos de saúde, sejam por danos materiais em relação aos gastos que vocês tiverem em eventualmente cobrirem o valor do exame, por serem exames que necessitam, às vezes, de uma certa rapidez, não dá para esperar o judiciário, ou ainda até mesmo de danos morais,
por eventuais prejuízos morais que se tenham em relação ao fato. Em muitos casos, é direito do consumidor exigir a cobertura de alguns exames e tratamentos, desde que previsto em contrato, o atendimento é obrigatório. Mas o mais importante é que não pode se calar, porque atualmente, imaginemos que os planos de saúde comecem a fazer isso com todos os seus associados. Fatalmente, o que acabará acontecendo é que várias pessoas acabarão falecendo de câncer, simplesmente porque o plano de saúde não disponibiliza o exame mais moderno para que possa detectar as doenças, ainda que esse exame esteja previsto de maneira objetiva, ainda que o tratamento esteja previsto de maneira objetiva no seu contrato. Então, cuidado! Nós sabemos, na verdade, que existem as questões dos contratos, nós sabemos, na verdade, que existem as alegações e as questões referentes aí ao plano de saúde, mas o consumidor é sempre a parte hipossuficiente da relação, é sempre a parte mais fraca e, portanto, não pode deixar que questões técnicas como essa venham a prejudicar o seu direito constitucional da saúde. Além de ler bem o contrato antes de assinar, se tiver alguma dúvida, se ocorrer algum problema, procure sempre um advogado, procure o PROCON, procure a OAB da sua cidade, mas procure, exija os seus direitos. Isso é que vai fazer a diferença na hora que você tiver que brigar com alguém e exigir os seus direitos.